Pandemia de solidão. Pessoas que não amam e não são amadas. Será que você é muito difícil para ser amada ou amado? Pessoas que não amam e não são amadas. Sinceramente, isso não existe. Não quando estamos falando de pessoas normais. Existe sim a falsa sensação que não somos capazes de amar e também a falsa sensação que ninguém nos ama. Só o fato de ter esta sensação já prova que você é um ser humano com os questionamentos normais da vida. Você precisa entender que uma relação é repleta de subterfúgios. O ser humano é mutante. Então, sempre tem questões particulares que ele vive. E por mais que a temática seja a mesma, por exemplo, casos de ciúme, casos de separação, casos de rejeição, casos de abandono, um término de uma relação, cada situação é uma situação diferente. O término da relação para você não é igual para outro. Cada um sente a vida de uma forma diferente. Estamos sempre aprendendo como se dá com situações que podem nos impactar. O importante é sempre buscar caminhos diferentes, que a gente possa seguir. No caso das pessoas que acham que não são capazes de amar e das que acham que não são boas o suficiente para serem amadas, normalmente estas pessoas dizem que não conseguem de maneira alguma se manter no relacionamento e passam a pensar que o problema todo é dela, que elas são pessoas difíceis de serem amadas. É preciso entender algo muito importante. Estamos vivendo um momento na atualidade em que as pessoas estão se afogando num mar de relações líquidas. Muitas vezes, quando você quer muito se relacionar e o relacionamento não decola, a sensação é que tudo é tão superficial e que encontrar o que você está procurando é quase impossível. Até porque as pessoas estão entrando na relação com milhares de expectativas, ficam tentando driblar os seus próprios medos e até conseguem. Então, achando que agora que vai acontecer, mas de repente não rola reciprocidade. Então, aparece a questão: será que eu sou tão difícil assim de ser amada ou amado? Será que é possível para todo mundo menos para mim? E você está querendo algo tão simples, que parece tão normal. Só quer encontrar uma pessoa para somar com você e não consegue. Então é natural a pergunta: o que tem de errado comigo? E isso é independente de onde está. A pessoa está começando a relação, inclusive nos meios religiosos, que tem muitas vezes os líderes que praticam o favoritismo, ou acham que sabem quem é melhor para quem. Então manipulam as relações dos jovens de boa fé, que desejam praticar a obediência aos pais, aos líderes religiosos e principalmente a Deus. Mas a questão é que quando a pessoa fracassa com muita frequência em relações que tinham tudo para dar certo, dá a sensação de que, eu não sou bom o bastante, preciso mudar alguma coisa em mim. Ela acha que o problema é ela e começa a se culpar. A pessoa se acha feia, se acha burra, acha que não é interessante e começa a ruminar problemas que não existem. A verdade é triste, porque este tipo de pensamento faz com que as pessoas se afastem do principal, que é a verdade dela, a essência que elas têm. Esta ideia que você precisa melhorar e mudar para caber em algum lugar é mais disseminada na época atual, onde tudo parece dar certo para todo mundo menos para você. Mas acredite, isso não é real. Quando uma pessoa te deixa, quando alguém não quer seguir em frente em uma relação com você, se alguém te deixou, se alguém foi embora, isso diz mais sobre essa pessoa do que sobre você. Em alguns casos, tem muito da nossa responsabilidade e talvez estejamos sim errando. Independente disso, todos nós sempre precisamos melhorar. Nem você, nem eu e nem ninguém pode parar de evoluir. Não dá para viver achando que é perfeito ou sendo sempre vítima da situação, achando que é sempre o outro que está errado e você sempre certa ou certo. Uma pessoa que acha que nunca erra, na verdade tem dificuldades de encarar seus problemas, não tem recursos para lidar com as suas dificuldades. Então a pessoa se esconde atrás dessa prepotência. Porque numa relação, nunca é só um. Então, seja qual for a situação,
se está dando certo ou errado, não é sempre o outro, é sempre os dois. Não podemos esquecer de algo muito importante. Qualquer que seja o relacionamento, todas as pessoas que entram na nossa vida, elas deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Sempre aprendemos alguma coisa nas relações, seja o relacionamento qual for. Ele ensinou alguma coisa, ele deu alguma coisa, ele deixou uma lição, ele deu uma experiência, ele deu um norte, ele mostrou alguma coisa que a gente precisava. As pessoas que entram na nossa vida e as pessoas que saem dela, entram e saem por alguma razão. Então sempre terá questões dela e sempre terá questões suas. O mais importante é você saber o que você está buscando, porque muitas vezes a pessoa não parou para pensar o que realmente está buscando. Então, esta pessoa se torna refém da própria carência, das cobranças que as pessoas fazem a ela, que ela tem que se relacionar. Aí, ela encontra a infelicidade em pessoa e respirar com ar de missão cumprida, tipo: "Ah, pelo menos estou me relacionando", ou "Ah, mas ela é bonita e tal". Sendo que o mais importante é levar em consideração quais são os pontos primordiais daquilo que você busca. Quando você considera e observa com mais cautela quem você deixa entrar na sua vida, isso vai ajudar com que você não perca o seu tempo à toa. E isso também vai evitar com que você não seja refém desses buracos existenciais. Porque muitas vezes, você pode estar se conectando com alguém por uma idealização projetiva, você está se conectando pela química física, você está se conectando pela estação do ano, você está se conectando pelo jogo de futebol, você está se conectando pela a ansiedade e angústia que está. Pessoa te provoca. Você está se conectando por uma questão de honra que você tem, que você precisa conquistar essa pessoa, que essa pessoa tem que estar com você. Você está se conectando pela dificuldade que esta pessoa te causa ou pelo desafio que ela representa. Tudo isso são razões erradas para se conectar com alguém. Para se ter uma verdadeira conexão, você precisa se conectar com a leveza que a pessoa traz na sua vida, com a possibilidade de construir algo juntos, com o potencial que a relação reserva, e isso faz com que você não perca seu tempo, isso faz com que você não se desgaste, isso faz com que você invista em algo que tem probabilidades para te levar muito mais longe na relação. Este deveria ser o padrão relacional que todas as pessoas deviam cultivar. Quantas vezes você tem o mesmo padrão e não para pensar? É muito comum a imagem ser o cartão postal, a pessoa se fixa na aparência e esquece dos outros pontos que são cruciais. Depois a pessoa reclama que as relações são superficiais e líquidas, mas ela também está enaltecendo isso. Ela também está procurando e está se aproximando das pessoas exclusivamente pela aparência. A aparência é importante? É sim. Seríamos hipócritas se disséssemos que não. Mas não é ela que vai causar a real conexão, e você não vai ficar num relacionamento muito tempo só pela aparência. Na maioria das vezes, o homem tende a cometer mais desequilíbrio por ser mais visual do que a mulher. Isso é questão de estrutura mental, homem e mulher. O homem é mais visual, e a mulher é mais sensível. Homens são mais visuais e se atraem mais por imagens e aparências, enquanto as mulheres gostam mais de sons e, por isso, se atraem por um bom papo, uma boa conversa. É na conversa que a mulher tem a sensação de segurança. Alguns homens, por saber disso, seduzem a mulher falando tudo o que ela quer ouvir. Então, ela se sente envolvida, tem a sensação de se sentir vista, amada, envolvida e acolhida. E, de repente, esse homem, quando sente que conquistou, ele vai mudando. Ou melhor, vai sendo ele mesmo. Ou seja, ele vai se afastando, causando na mulher uma sensação de insegurança, um sentimento de traição, de ter sido explorada, usada. E isso gera uma ferida gigantesca, tanto na autoestima da mulher, quanto na autoconfiança dela. Isso inflama o sentimento de abandono e de rejeição. E é muito doloroso, porque essa mulher, ela cria um conflito existencial gigante entre quem é este homem
E quem é aquele que eu conheci? Então, muitas vezes, ela não sabe se ela odeia este ou se ela ama aquele. Ela vai acabar chegando à conclusão inevitável que ela se apaixonou por alguém que nunca existiu. E essa dor é tremenda, o luto é árduo, e às vezes isso acontece em pouco tempo, em relações de 6 meses. Isso é mais triste quando acontece no mundo religioso, com comportamentos mais tradicionais. Eles tentam fazer tudo certo. São orientados. Os pais e pastores dão conselhos e orientações. Os dois parecem acatar. Mas depois de 6 meses de convivência, acontece a morte da relação, ficando um compromisso vazio de terem que ficar juntos para sempre. No momento, o mundo está muito carente, justamente pelas relações líquidas, pela superficialidade relacional, pela forma objetificada que as pessoas estão se sentindo por tudo, pelas redes sociais, pela forma que a imagem é cultuada e é popularizada. O ser humano nunca teve a sensação carnal tão cutucada e tão estimulada como agora. Então, está tendo muito pouco espaço para o que há de mais consistente e profundo, que são as conversas às reais, as conexões, as trocas, a cumplicidade, o olhar para o outro. Que os especialistas falam o que quiser, mas o que sustenta uma relação é a troca, é a conversa, é o se sentir acolhido, se sentir apoiado, é o compartilhar. Teve um momento que parecia que estávamos no caminho certo, quando a mulher conquistou seu lugar. Parecia que não tinha outra saída para as relações, a não ser o amor e a cumplicidade. Mas, infelizmente, estamos vendo uma geração onde o amor e a cumplicidade estão muito escassos, porque as pessoas estão pulando de relação para relação. E essa liberdade relacional está sendo cada vez mais popularizada de uma forma que as relações fazem com que as pessoas se tornem cada vez mais carentes, e esta carência está se inflamando cada vez mais. As pessoas estão realmente muito carentes. Então, ao mesmo tempo que as pessoas saem com milhares de outras pessoas, elas estão caindo num buraco sem fim, estão ficando depressivas, ansiosas, angustiadas e frágeis, a ponto de que quando encontram alguém que saca essa vulnerabilidade, elas vão se envolvendo mesmo sabendo que tem tudo para não ser real. E assim estamos assistindo a cada dia mais os estelionatários se especializando na área dos relacionamentos, tanto homens como mulheres sendo literalmente roubados e enganados com a ajuda da internet. Na esperança de ter aquilo que almeja, a pessoa acredita e se entrega, mesmo sem ter tido nenhum contato físico, às vezes nem chega a ouvir uma voz do outro lado. Mesmo assim, quando tudo é descoberto, a pessoa se vê usada, se vê machucada e com o agravante do prejuízo financeiro. Mas com tanta carência exposta, como fazer para distinguir se estamos vivendo algo real neste universo virtual tão intensificado? As ferramentas de conversa e de visibilidade são virtuais, e as infinidades de possibilidades de contato é absurda, são milhares e milhares de pessoas sem fronteiras. Então, é muito fácil você não se iludir. É muito difícil não cair numa cilada relacional. Em função dessas ferramentas, é um risco que todos estamos correndo a todo momento e em todas as categorias das relações. Ninguém vive mais sem falar no WhatsApp, no direct das redes sociais, e ninguém percebe o quanto isso vai causando o envolvimento, sem que você efetivamente conheça a pessoa. Então, tem pessoas que estão conversando com outras muito tempo, meses, ano, e nunca se viram. E não têm nem essa consciência como estão muito carentes, mas porque está consciência, é difícil de ser despertadas, porque as conversas, as conexões mesmo com os amigos, com familiares, têm sido pelos grupos de WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram e etc. Então, a pessoa vai se distraindo com isso. E quando ela vê, ela está envolvida, gostando, pensando, planejando, acreditando e trocando ideia, contando a vida para uma pessoa que ela não sabe nada sobre a pessoa, não sabe nem se a pessoa é real. Está a pessoa do outro lado pode ser alguém que não consegue se relacionar no mundo real
ou alguém que se preparou para dar golpes virtuais. Alguém que viu na carência e nesta pandemia de solidão a chance de ganhar dinheiro fácil, enganando as pessoas. Isso é uma nova modalidade do mundo dos estelionatários que nem a justiça está preparada para lidar com isso, quanto mais as vítimas. Nos dias de hoje, nós temos também os compulsivos modernos, pessoas com problemas seríssimos, como, por exemplo, o compulsivo em pornografia, que nunca se teve tanto como hoje em dia. Temos também os compulsivos por joguinhos, os compulsivos por videogames, e temos os compulsivos por paqueras, por flertes, por conquistas. Só que tudo no mundo virtual. São pessoas que vão conquistando uma pessoa atrás da outra, vão colecionando as conquistas e chegam a fazer listas de transmissão no WhatsApp. Eles fazem uma automação mandando mensagens para todas as pessoas que conquistaram ou querem conquistar ao mesmo tempo, para que essas pessoas se sintam únicas. Então enviam mensagens de bom dia, perguntam como a pessoa está se sentindo hoje e etc. As pessoas que recebem essas mensagens ficam achando que ela é única. Só que, na realidade, tem 100, 200, talvez até mais de 300 pessoas recebendo esta mesma mensagem periodicamente. O interessante é que muitas dessas pessoas que recebem a mensagem pensam: está interessado em mim, porque me manda mensagem todo dia. Mas, do outro lado, se trata de alguém que está vivendo este lance novo da compulsão por conquistas virtuais. Ou, como já falamos, pode se tratar de um estelionatário virtual procurando uma presa fácil. Por isso que é importante a gente não se apegar com os fatos virtuais. Ficar sempre em alerta se a pessoa está interessada, se despertou em você interesse por ela. Então, é hora de se apegar com a conexão real, ver a pessoa, sentir se a pessoa é o que diz ser. Mas numa conversa real, saber quem é a pessoa, de onde vem essa pessoa. Sair do virtual. O virtual deve ter a função do telefone, marcar o encontro, onde e que horas. Não podemos esquecer que na hora de se encontrar com alguém que nunca viu e não sabe exatamente de onde vem, temos que tomar muito cuidado, porque aqui também poderemos entrar em ciladas perigosas. Essa questão das relações virtuais tem alimentado uma solidão que confunde o emocional das pessoas. O que você precisa entender é que o virtual não alimenta e nem nutre as suas necessidades humanas de relacionamentos. O virtual estimula e provoca, mas a nutrição que um ser humano necessita obter das relações vem só do contato, vem do olho no olho, vem da validação, vem de saber que todas as informações que a pessoa passou no contato virtual faz sentido, que há uma verdade naquilo. Lembrando que quando falamos de contato real, não estamos fazendo referência nenhuma à relação sexual. A relação sexual faz parte de uma relação e pode fortalecer os laços entre as pessoas, principalmente se entrar na história na hora certa. Conhecer o outro, escutar de verdade, saber o que cada um espera de uma relação é que vai nutrir as nossas emoções e sentimentos. É isso que vai gerar a conexão verdadeira. Se há muito tempo já falávamos que a falta de diálogo estava destruindo as relações a dois e fazendo com que muitos casamentos chegassem ao fim, agora, a falta de diálogo não deixa nem começar uma relação de verdade. Era para melhorarmos com as ferramentas que temos hoje disponíveis, mas o orgulho de se achar perfeito e a incapacidade que temos de aceitar quem não pensar igual e não deseja as mesmas coisas que nós, criou esta era líquida que a gente está vivendo. Outro detalhe dos relacionamentos virtuais, que começam e chegam ao fim sem que haja encontros na vida real. Tem pessoas que estão vivendo rejeições virtuais, como se fossem reais. É isso mesmo. Mas vamos tratar a rejeição como rejeição, não importa como ela aconteceu. Às vezes, o nosso sentimento de rejeição não tem nada a ver com a situação presente. Para quem estiver lutando contra essa rejeição, quando falamos de rejeição, precisamos primeiro entender que a rejeição dói mais que a dor física. Ser rejeitado é muito difícil.
Todos os nossos sentimentos são válidos e legítimos, ao contrário do que às vezes é passado na infância. Pare de chorar. Você não precisa se sentir assim. Ou, você não tem motivo para se sentir assim. Esqueça isso. Todos os sentimentos que você tenha é válido e precisa saber lidar com eles. Não adianta querer seguir estratégias ou 5, 6, 7 passos para não sofrer. Nada disso vai arrancar do seu peito o que você está sentindo. Entenda que esses sentimentos, eles são naturais e espontâneos. E é o que realmente a gente sente quando a gente tem os nossos desejos frustrados. E isso acontece em todas as áreas da vida. Mas no caso do relacionamento a dois, quando aquela pessoa que a gente queria e que a gente esperou, que a gente confiou, que a gente imaginou, não corresponde a nossas expectativas. E é aí que todas as feridas da rejeição se abrem. Feridas do passado que não foram realmente fechadas. Segunda questão. Por favor, entenda. O que vou dizer aqui não é para menosprezar e nem diminuir o que você está sentindo, mas é para te dizer que é sempre bom lembrar que você não está só. Todos nós, sem exceção, experimentamos e experimentaremos esse sentimento, porque a gente não vai conseguir ganhar todas as lutas. A gente não vai conseguir ter um reconhecimento. Nossos sentimentos não vão ser sempre correspondidos. E isso não acontece porque a gente é ruim ou porque a gente não é bom o bastante, porque a gente não é interessante, porque a gente não é inteligente, porque a gente não é bonito. Não é isso. Não é isso mesmo. Isso vai acontecer porque cada um de nós está vivendo um momento, cada um de nós tem uma busca e cada um de nós tem recursos internos diferentes. Recursos que vêm das nossas experiências de vida, que não tem nada a ver com a pessoa que está do nosso lado. Também temos fases na vida. Talvez a pessoa que você conheceu esteja vivendo uma fase diferente da sua e não esteja em condições de enxergar o seu valor. Então, ela não vai se interessar por você mesmo. Ela não vai gostar do seu jeito, não valorizar as coisas que você acredita, não vai valorizar as suas capacidades. E isso é sobre ela. Isso é sobre o que ela acha. É o que ela pensa. Outra pessoa, outro chefe, outro amigo ou amiga vai te achar incrível. Vai te achar o máximo. O mesmo pode acontecer com você em relação a outra pessoa. Mas agora vamos falar sério. Você não pode viver dependendo do que o outro pensa sobre você. Ser reconhecido e valorizado é legal? É claro que é. Mas passar a vida inteira buscando a validação de fora, para se sentir gente, para estar bem, é a receita de um bolo que não existe. É você que tem que saber quem você é, reconhecer os seus defeitos e suas capacidades e decidir o que deve ser melhorado ou não. Se você está no momento de mudar algo ou precisa de mais tempo, você que tem que se olhar, você que tem que se perceber, você tem que se avaliar e não deixar os outros fazerem isso. É você que tem que saber se está em um momento legal, se você pode melhorar alguma coisa, não. Isso tem que partir de você. Existe uma realidade que precisamos levar em consideração, é que a maioria das pessoas que vivem lidando com o sentimento de rejeição são pessoas que nunca param para saber quem são elas de verdade. Essas pessoas vivem abandonadas de si mesmo. Elas nunca tiveram um encontro com elas, então, na realidade, elas não se abandonam. Elas simplesmente não se conhecem, não sabem quem são. Nesta situação, é que a terapia pode ajudar muito. Outra coisa que tudo isso leva a entender é que, às vezes, você realmente não está pronta ou pronto para atrair aquele padrão de pessoa que você tanto deseja. Por exemplo, às vezes, você sonha muito com um cara X ou com uma mulher X. Então, você encontra esta pessoa que você acha ser exatamente o que você procura, mas essa pessoa não está buscando alguém como você, ou a pessoa não está preparada para você, ou você não está preparada para ela. Se a gente considerar que costumamos enxergar no outro o que está dentro de nós, então, se não existe em mim, eu não enxergo em você. A questão é que isso é verdade. Então, muitas vezes você vai estar diante da pessoa que procura,
Mas como você não está pronto, esta pessoa vai passar despercebida. E você vai viver algumas situações extremamente promissoras, mas vai passar batido pela inexperiência ou vice-versa. Ou seja, o outro vai passar batido por você e não vai enxergar, porque não está preparado ou preparada. Então, às vezes, você pode ser a pessoa mais incrível do mundo, você pode ser linda ou lindo, incrível, inteligente, interessante, e a pessoa não vai se interessar por você. A pessoa pode não se interessar por você, porque ela não está preparada para você, porque ela tem medo, ou porque ela não quer sair daquela situação que se encontra, não quer sair da zona conhecida, que para ela é o seu lugar seguro. Esta pessoa pode não enxergar o que há de valor em você, porque ela não tem recursos para fazer isso. Ela pode estar num momento cego, ela pode estar intoxicada de uma outra relação, ela pode ter um trauma que ela está aprisionada nele. Esta pessoa pode ser uma pessoa que simplesmente se desinteressa por você, porque você tem alguma coisa que mobiliza nela um ponto que ela ainda não trabalhou. São tantas as razões. É o fato de, por exemplo, eu gosto de manga comum, aquela cheia de fiapos que só encontro no meu país. Mas tem gente que detesta, só que isso não tira o valor da manga comum para mim. O que eu quero dizer para você é que cada um tem centenas de questões internas, que vai fazer com que esta pessoa tenha uma percepção determinada sobre algo. Então não se define por uma rejeição. Não se isole. Não é porque alguém sumiu, ou não te respondeu, ou não quis mais você, que você tem a culpa nisso. É muito maior do que isso. A opinião dos outros sobre mim não me define. Você tem que se encontrar na sua própria definição e não na definição ou rejeição do outro. Entender isso não nos faz perfeitos, nos faz realistas, nos faz conscientes de quem somos. Um dos grandes problemas da vida é quando a gente não tem percepção sobre nós. Então, quando o outro fala alguma coisa que se encaixa com a nossa sombra, a gente abraça aquilo e pronto, deixa aquilo nos levar no fundo do poço. Precisamos descobrir quem somos para que isso não aconteça. O caminho do autoconhecimento às vezes parece um labirinto, mas esse labirinto todo mundo tem que percorrer. É necessário entender quem somos, para que você não seja mais definido por ninguém. Influenciados, sempre seremos. Mas não. Quem te define é você. Tem uma conversa boba que acabou virando uma regra caída nas relações. E isso tem em todo lugar, inclusive no mundo religioso. Em relação a este tema, tudo acontece no mais profundo sigilo. Às vezes cria até uma certa cumplicidade entre os casais, por estarem juntos nessa. Estou falando em transar ou não, seja no primeiro encontro ou antes do casamento. Preciso trazer este assunto aqui e desta forma para que possa ser entendido por todos. Colocar o sexo como ponto central de um relacionamento a dois já é uma imaturidade sem fim. A pessoa que acredita que precisa ter relações com o parceiro para a relação, dá certo. Para a relação ficar séria, é vítima da ilusão criada por ela mesma. Isso é uma imaturidade gigantesca. Porque se a pessoa te admira, te respeita, ela vai esperar o tempo que vocês precisarem. O interessante é que já atendi casais, e não foi só um, que tiveram relações só, porque hoje em dia funciona assim, mas ambos não queriam e nem se sentiram à vontade. Isso é uma regra caída, não tem nada a ver com a relação. O sexo é importante, mas não é ponto principal para a relação funcionar. O ponto principal é você ter consciência de cada momento e saber o que quer da relação, sem usar de subterfúgios como o sexo. Se você ficar se reduzindo, se resumindo, economizando, se mudando, forçando, jogando para conquistar alguém ou para fazer alguém se interessar por você, esquece. Você não está sendo você de verdade, só é um jogo. E por mais que a pessoa fique na sua, você vai sempre se perguntar: será que ela realmente te quer? Ou ela quer a tática que você usou? Se você for você mesma dizer o que pensa, não abrir mão do que acredita
e a pessoa mesmo assim for embora, ótimo! Isso significa que ela iria de toda forma. Se não fosse agora, seria depois. A melhor coisa vai ser você dormir com a certeza que você foi você. Não mentiu, não fingiu e nem representou. O outro sumiu porque não estava no momento dele ou dela. Neste caso, não fique com a bobagem de ficar querendo buscar justificativa pela conduta do outro. Às vezes, a gente insiste em buscar justificativas por falta de humildade e desistimos de desejar estar junto com alguém, escolhemos a solidão, também por falta de humildade. Vivemos uma época onde todo mundo se acha o máximo, se acha incrível, e quando alguém nos deixa, isso pode passar uma mensagem que você não é isso tudo, que a gente não é bom como pensava. Precisamos ter humildade e reconhecer que às vezes sim, alguém vai embora porque não colou. Isso não vai nos definir. Isso é simplesmente algo natural. Não se prenda nisso. Aprenda a relaxar. Fique disponível para quem queira você. A arma mais poderosa da conquista é saber quem você é, o que você deseja de um relacionamento, ser consciente dos seus valores, morais, éticos e religiosos, sem abrir mão deles por fantasias passageiras, que só têm o potencial de tirar a sua energia. Tem uma questão, na estrutura humana, que é o fato do ser humano ser provocado pela sensação do desafio. Então, muitas vezes, quando ele quer alguém, ele pode deparar com a pessoa certa, mas se falta o desafio, falta alguma coisa. Então você quer a pessoa te quer. Tem tudo para dar certo, mas do nada se torna automaticamente desinteressante. Você fica procurando a onda, a turbulência, então você começa a procurar defeitos. Isso é imaturidade emocional. É a dificuldade de entender. Usa o propósito do amor. Porque o amor é assim. O amor é sereno. O amor é maduro. O amor é construtivo. O amor é seguro. Quem fica nessa coisa da turbulência, achando uma relação tranquila de coisa morna, são pessoas que não amadureceu o bastante e não entendeu o propósito do amor, que inclusive vai ser tornar alguém, que vai ficar pulando de relação em relação e nunca vai estar feliz com nada, sempre vai achar que falta alguma coisa. Pessoas assim vão se entregar para a pandemia de solidão ou vão achar que não é bom o bastante e vai estar o tempo inteiro rompendo, não se entregando. Esta pessoa precisa urgentemente trabalhar a ressignificação da internalização amorosa. O bom da vida é poder estar junto de quem quer estar junto da gente. É poder compartilhar com quem de fato entenda o nosso valor, ter uma relação de reciprocidade, com um investimento mútuo. Quando você entende o que significa ter um relacionamento verdadeiro, você vive tranquilo ou tranquila, porque você entende que relacionamento não é obrigação, é escolha, e aí a gente fica livre para voar muito mais alto. Mas vamos falar da solidão que vivemos, estando junto do outro agora. Um ponto que precisa de esclarecimento é a rotina. Já falamos, e vamos continuar falando, que a rotina é inevitável. Além de ser inevitável, ela não é a vilã dos relacionamentos. Não existe relacionamento sem rotina. O que acaba com a relação é como você lida com a rotina. Você pode incrementar a sua rotina para não cair na armadilha da solidão, caso você viva só. Você pode incrementar a sua rotina com os amigos que você divide quarto no campo universitário para não cair na solidão e no isolamento. Você pode incrementar a sua rotina com o seu parceiro, sua companheira, sua esposa, seu marido, com seus filhos, criando uma rotina que tenha qualidade de vida. Então, não fique esperando a iniciativa do outro. Não fique querendo que as pessoas à sua volta adivinhem o que você está pensando ou o que você está querendo delas. Coloque você na rotina dos seus relacionamentos coisas que façam bem para a relação, seja esta relação qual for. No caso da relação a dois, é importante colocar na rotina um momento a sós com o parceiro, um momento de conversa, um momento para olhar nos olhos. Nenhum relacionamento que se torna cansativo é saudável. Acredite, a solidão pode ser muito mais cansativa do que o esforço de se conhecer melhor. Buscar o autoconhecimento, exercitar a empatia, a vontade de entender o outro. Seja você a companhia perfeita.
Seja você para os outros o que você quer que eles sejam para você. Se você perceber que está se isolando, que está tendo dificuldade de relacionamento na vida real, no trabalho, com amigos, se isolou da família, está evitando se aproximar das pessoas, sem ter uma razão racional para isso, procure ajuda. É raro alguém procurar ajuda quando percebe que as coisas não estão muito legais. Normalmente as pessoas procuram terapia quando já não têm mais controle sobre a situação. A pessoa está infeliz, está depressiva, está com crise de ansiedade, ou quando estourou alguma coisa, traiu o companheiro, bateu na cara da melhor amiga, xingou o chefe, chutou o cachorro e etc. Engraçado que isso acontece principalmente com as pessoas que pensam que têm tudo sob controle, que ela sabe cuidar da própria vida, sabe o que é melhor para ela. Esse comportamento é o mesmo da pessoa que espera o câncer para poder parar de fumar. É cruel este exemplo, mas é verdadeiro. Voltando ao tema da rejeição, tem pessoas afundadas na solidão porque não resolveu um problema de rejeição que teve na infância ou no passado. Então, por medo da rejeição a pessoa começa a rejeitar todos à sua volta, antes que alguém a rejeite. Então, numa relação a dois, você vai rejeitar a outra pessoa mesmo gostando dela. E por que isso? Simplesmente pelo medo absurdo de que ela faça isso antes conosco? Isso dá a sensação fantasiosa de que estamos controlando a situação. Mas a fantasia maior é achar que isso vai evitar o sofrimento. Ser colocado para trás, não ser lembrado, não ser convidado, não ser aceito, são situações normais do dia a dia. Isso provoca uma sensação que incomoda qualquer pessoa. Mas falando com sinceridade, a maior dificuldade que temos é de lidar com o nosso orgulho, de achar que os outros é obrigado a nos querer por perto, que a nossa presença é indispensável, e não adianta dizer que você nunca pensou assim. O sentimento de incômodo que você tem prova que isso está no seu inconsciente. Situações assim têm o potencial de mostrar que não somos tão bons como gostaríamos de ser. Evitar as pessoas e optar por estar só não é solução. Muito pelo contrário, só piora as coisas. Essa atitude gera muitos outros problemas. Você passa a acreditar em tudo que sustente a sua tese, que as relações não valem a pena. Passa até a acreditar em teoria da conspiração com mais facilidade. Isso é real. Tem uma pesquisa recente solicitada pela Alemanha sobre a problemática da solidão que fala como uma pessoa que vive e se sente só fica vulnerável e passa a acreditar com mais facilidade nas teorias de conspiração. O estudo é um estudo encomendado pela Alemanha com interesses políticos, mas o tema faz parte de uma nova realidade que está presente não só na Europa. O próprio estudo cita a desestruturação da família como um dos principais problemas de relacionamentos das pessoas e, consequentemente, o aumento da solidão, que traz problemas muito mais sérios, com danos muito maiores para a pessoa que decide se isolar, que evita e foge de relacionamentos. Não é bom que ninguém esteja só. Parafraseando a Bíblia. Olha que curioso! Antes de concluir este capítulo, atendi um casal que estão noivos já faz 2 anos, e pela segunda vez, o rapaz quer trocar a data do casamento. A moça, que vou chamar aqui de Sabine, ela fez comigo um pacote de prevenção de estresse de 10 sessões que costumo oferecer no verão aqui na Alemanha e pediu que ele viesse com ela falar comigo, nem que fosse uma vez só. Eu mudei o nome dos dois, mas ambos me autorizaram a falar sobre eles no meu livro. Enfim, na sessão pedi para falar com ele sozinho, até porque desconfiei de um detalhe e não queria expor isso na frente da Sabine. Então, ele começou a contar o porquê gostaria de adiar a data do casamento. Então, fiz uma observação. Isso quando ele ainda falava, me contando a situação, eu disse: interessante, a Sabine deve estar achando que você não a quer. Mas você tá aqui me dizendo que tudo que você quer é estar com ela. Mas como você está sentindo uma insegurança e uma sensação de que não está preparado para preencher as expectativas da Sabine, você começou a ignorar o seu próprio casamento, está ignorando a maior parte dos detalhes da organização, está tratando a Sabine com frieza.
Seria tudo isso porque você está com tanto medo de em algum momento ser rejeitado que você está rejeitando antes? Então, ele me respondeu: o pior que é isso mesmo. Eu não tinha nem percebido, mas eu estou fazendo isso. Então, muitas vezes na vida, as pessoas vão agir assim, ou nós faremos isso justamente por essa sensação ilusória de que vamos ter o controle da situação. Muitas relações, noivados, casamentos, amizades e até no emprego. Tem pessoas que pedem demissão do emprego porque acham que o chefe vai fazer isso. E por que isso? Porque a pessoa quer ter o controle, e a única coisa que uma pessoa não tem numa situação dessas é exatamente o controle. Você precisa acreditar em você, viver o momento que a vida lhe oferece agora, o que não significa ser imprudente, mas tentar controlar as situações para evitar rejeição e sofrimento, só para antecipar a dor. Desenvolva recursos emocionais para administrar suas relações e saiba viver os diferentes momentos da vida. Nada é estático e independente de qualquer coisa. Vamos sempre enfrentar situações difíceis, tristes e complicadas na vida, assim como situações maravilhosas de amor, felicidade e companheirismo. Mas se você não se permitir isso, você só terá a outra opção, a solidão. E toda solidão é triste. Lembrando que solidão não é solitude. Seja mais transparente nas suas relações. Ficar representando na vida para ter a sensação de controle não leva a nada. Saiba filtrar as críticas que recebe. Só você tem a capacidade de avaliar se as observações e críticas das outras pessoas sobre a sua pessoa fazem sentido ou não. Mas para que tudo seja uma experiência construtiva, é preciso ser sincero consigo mesmo. Achar que sabe tudo, que o mundo é que está torto e você não tem nada a ver com isso. É viver num conto de fadas sem sentido, um conto de fadas sem emoção. Abra o jogo com você mesmo. Talvez o que você mais critica nas outras pessoas é justamente as suas características mais fortes. Mas como você não convive com você mesmo, nunca percebeu isso. Tem muitas pessoas que passam longos momentos sozinhas, mas não com elas mesmas. Tem que ter sempre uma televisão ligada, um celular na mão, porque não suportam a própria respiração. Até quando vão ao banheiro no banho, debaixo do chuveiro colocam música tão alto para ser possível ouvir, mas jamais a si mesmas. Mas são pessoas que criticam todo mundo, a família, os amigos, os colegas de trabalho, os políticos, menos a si mesmos. Quando você descobrir o mecanismo disso tudo, você vai ter uma paz gigantesca. Vai desenvolver uma compreensão e empatia verdadeira. Por que estou dizendo a verdade? Porque todos os dias tenho contato com pessoas emotivas, sensíveis, que choram com toda notícia triste e não fazem nada para melhorar o mundo. Ter compreensão e verdadeira empatia nos levará a atitudes práticas. Vamos aprender a ser justos conosco e com os outros. Mas nem por isso vamos deixar de seguir uma via de mão dupla. Você vai continuar encontrando pessoas dominadoras, pessoas feridas, pessoas imaturas no seu caminho, e pode ser que você atraia essas pessoas por elas perceber que você é diferente. Mas você vai ter mais afinidades com as pessoas que entenderam as suas próprias emoções e estão no caminho do ser melhor hoje, menos que amanhã. Gosto de colocar desta forma, porque o melhor que ontem dá a sensação de objetivo alcançado, e evoluir é uma necessidade humana sem fim. Então, a frase correta para isso é melhor hoje, menos que amanhã. Porque amanhã tenho que ser sim melhor que hoje. Nem todo mundo vai passar na sua vida e ficar, e nem devem. Todo mundo tem o seu caminho a seguir, mas com o amadurecimento das suas relações, você vai saber cultivar relacionamentos maduros também. Você vai saber ouvir e vai aprender a falar o que você sente. Se você não puder expressar suas emoções para uma amizade, para um relacionamento, a dois dificilmente vai ter uma boa relação. Ninguém quer que o outro seja a solução dos nossos medos, inseguranças e angústias. Na maioria das vezes, só queremos ser ouvidos, sem ter que enfrentar um olhar acusador ou argumentos egoístas de quem acha que tem uma solução fácil para tudo. Crescer a cada dia não é se tornar perfeito. Crescer a cada dia
é reconhecer a nossa imperfeição e buscar a melhor forma de conviver conosco e com os outros, reconhecendo as nossas forças e fraquezas. Ser melhor a cada dia é ser humano, é ser a pessoa que queremos ter do nosso lado, é ser a mudança que queremos ver no mundo.